amados irmãos, minhas amadas irmãs, o Evangelho de hoje traz um ensinamento muito belo, muito difícil de entender, porque Jesus usa aqui de uma linguagem muito espiritual, por assim dizer. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Para entender bem isso, Santo Agostinho explica que existe uma iluminação interior. Como assim? Uma iluminação de dentro do coração do homem, que é inspirada por Deus. Quantas vezes a gente vê, as pessoas vêm à missa, participam, às vezes até leem a palavra de Deus e diz assim, não entendi nada. Então você reza e pede a Deus uma iluminação, você reza e pede a Deus um entendimento sobre aquilo. De fato, a palavra externa, aquilo que nós falamos externamente, se ela não é compreendida no nosso coração, de nada ela vale. A palavra de Deus, se não existe essa iluminação interior, nós não conseguimos colocá-la em prática, porque parece não fazer sentido. É exatamente o que nós vimos na primeira leitura. Então, é essa a conexão que existe entre a primeira leitura e o Evangelho. Disse que um funcionário, eunuco, da rainha da Etiópia, estava lendo o profeta Isaías. Ele, portanto, lia, mas não compreendia. Filipe, guiado pelo Espírito Santo, se aproxima dele e reconhece as palavras do profeta Isaías. E Filipe vê nisso uma oportunidade de evangelizar. Aqui para a gente é uma grande exortação. Será que a gente visse uma pessoa lendo um profeta, o livro da lei de Deus, o Atos dos Apóstolos, nós reconheceríamos? Ou seja, será que nós já lemos a palavra de Deus? Filipe reconheceu por quê? Porque ele já sabia, porque ele já conhecia o profeta Isaías. E aí ele vê a oportunidade de evangelizar. Tu entendes o que tu está lendo? Lembremos, Isaías é um profeta do Antigo Testamento. Isaías é uma leitura que fala de Jesus, mas como uma profecia. E aí aquele eunuco diz, olha, como é que eu posso entender se não tem quem me explique? Aqui, essa alma, esse homem, tinha uma alma sedenta por Deus. Claro que talvez nem ele soubesse, nem o próprio eunuco soubesse o quanto ele desejava Deus. Mas é como se naquele desejo de ler a Escritura, a alma dele buscasse incessantemente a Deus. E Filipe começa a falar de Jesus. Vejam, meus irmãos, Jesus fornece àquele homem uma resposta, não só aquelas escrituras, aquela curiosidade que estava no entendimento daquele homem, mas ainda mais do que isso, aquela evangelização ilumina o interior daquele homem. A partir das palavras de Filipe, aquela iluminação interior, o que acontece? Ele quer ser batizado. Meus irmãos, que forte, não é? Que forte um homem que foi tocado pela palavra de Deus de tal modo, evangelizado, que quis ser batizado. Ele pergunta até com ousadia, olha, se tem água aqui perto, o que falta para ser batizado? Lembremos, para ser batizado precisa da água e da fé. Aquele homem estava dizendo, eu creio, eu tenho fé, e nós temos água, então. E Filipe batiza ele, e fala que na mesma hora, aquele mesmo Espírito Santo que guiou Filipe a se aproximar daquele etíope, arrebata Filipe e leva ele para longe. Interessante, se cumpre aquela passagem que nós lemos alguns dias atrás, muitos dias atrás, do diálogo de Jesus com Nicodemos. O Espírito Santo, o vento sopra, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Esse vento é o Espírito Santo, meus irmãos, que leva Filipe a lugares que ele sequer imaginaria para evangelizar. No finalzinho do Evangelho,
Depois de Jesus falar que ninguém vai a Ele, a não ser que o Pai tenha inspirado, essa iluminação interior, que age, Jesus com suas palavras, age no sentido, no ouvido das pessoas, mas o sentido da fé é inspirado por Deus mesmo. É isso que eu estou falando de iluminação interior que nós precisamos ter. Isso gera na nossa alma uma sede de Deus, uma fome de Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, meus irmãos, mais nós queremos conhecer a Ele. É uma fome que não passa. Ao mesmo tempo em que nos alimentar de Deus nos sacia, porque é diferente daquele alimento mundano, daqueles prazeres passageiros, sacia o coração do homem. Ao mesmo tempo que sacia, aumenta a nossa fome, porque nós queremos mais de Deus. Nós queremos mais e mais de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, perdão ser tão claro assim, certo? Perdão ser tão sincero com vocês, mas se a tua alma não tem fome de Deus, é sinal de que você ainda não conhece verdadeiramente a Deus. Porque quando nós amamos a Deus, mais nós queremos amar. Quando nós adoramos a Deus, mais nós queremos adorar. Nós amamos a Deus não para massagear o nosso ego e dizer para nós mesmos que nós somos bons, não. Nós rendemos um culto a Deus porque nós queremos amá-lo com todo o nosso coração. E Jesus fala: eu sou o pão da vida. Os vossos pais que comeram o maná do deserto morreram. Ou seja, a nossa fome das coisas do mundo são passageiras. Eis aqui o verdadeiro pão do céu, aquele que tem capacidade de saciar o coração de vocês eternamente. E quem comer desse pão viverá eternamente. Então, meus irmãos, minhas irmãs, para concluir nossa reflexão, nós devemos pensar seriamente: será que eu tenho uma fome eterna de Deus? Será que eu tenho um desejo de comungar do corpo e do sangue de Cristo eternamente? Não nos enganemos, meus irmãos. É isso que nós iremos fazer na vida eterna. Aqueles que alcançarem a salvação irão adorar a Deus eternamente. Se você não ama a Deus, se você não gosta da missa, não gosta de adoração, seu lugar não é o céu. Por quê? Porque lá não se faz outra coisa, vocês entendem? Aqui na terra, quando nós participamos da missa, quando nós adoramos Jesus, nós estamos educando o nosso coração para fazer aquilo que nós iremos fazer eternamente: adorar a Deus. Então vejam, Deus não vai obrigar ninguém a ficar desconfortavelmente adorando a Ele. Se uma pessoa não é capaz de adorar a Deus, de vir para a missa, ela talvez, o céu não seja o lugar dela. Eu sei que essa palavra ela pode ser chata de escutar, mas é a realidade, meus irmãos. A missa, a adoração, é a preparação para o culto eterno, que será realizado no céu. Será que nós temos essa fome eterna de Deus? Se nós não tivermos, meus irmãos, a eternidade para nós pode não ser a mesma alegria que nós sonhamos que ela seja. Mas se nós tivermos essa fome eterna de Deus, nós iremos viver com Ele aqui na terra, no tempo presente, porque é o que nós conseguimos fazer: dedicar a nossa vida ao Senhor. E na vida eterna seremos plenamente saciados com aquela visão que já não será mais pelo véu do sacramento, mas será uma visão imediata, diretamente, face a face, rosto a rosto, olhar a olhar, coração a coração com o nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio.